está perdendo espaço e está bem nítido que não é só nos grandes países, França e Inglaterra, em praticamente todos os países da Europa, está tendo um posicionamento muito mais claro. A agenda e os impactos da agenda globalista, que no fundo é uma agenda socialista, estão vendo no meio ambiente, estão vendo na potencial da economia, inflação e todas essas parcerias também geopolíticas. Isso tem afetado demasiadamente o que está acontecendo na Europa hoje. Então, a reação é contra isso. Então, tudo, de certa maneira, está sendo recalibrado, porque essa agenda, né, ela iniciou-se como sendo uma agenda social-democrata, lembrando que os sociais-democratas foram os que fizeram a União Europeia, efetivamente, né, ficaram aí no poder praticamente desde os anos 80, no final dos anos 80 até agora. Eles eram ou ativos ou o maior partido, ou o maior incumbente ali com que todos tinham que lidar, que eram aquelas políticas de meio de campo. Né? Uhum. Mas o que estão vendo agora é que não temos mais tolerância para isso. A Europa realmente está querendo fazer uma mudança. O principal ponto é a imigração, né, que está causando isso. Eu acho que essa foi a grande... E, infelizmente, a gente precisa também pontuar isso aqui. Porque, infelizmente, a opinião pública ela não funciona no nível a priori. Ela sempre funciona no nível a posteriori. Ou seja, você debate uma decisão que não é tão visível o impacto, mas você está ali claramente contra essa decisão, como foi a questão da imigração, e só se vê o impacto mais tarde. Então, e qual foi o custo desse impacto? O custo de violência, vários estupros, mortes causados por esses imigrantes que vieram com uma visão de não querer integrar, muito pelo contrário, de querer desintegrar a sociedade europeia, as diversas sociedades europeias. Então, infelizmente, foi por causa disso. Agora, esse é o lado visível de todas as políticas progressistas que foram tomadas pela União Europeia e depois chanceladas pelas assembleias locais. Então, agora que se percebe, poxa, se aquela política estava errada, imagina as outras. Então, ele está um questionamento geral dos sistemas e dos acordos também. Então, isso que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. Na questão da Inglaterra, acho que o Jean Turco tocou na questão certa do voto distrital. Ali o que prevaleceu foi a dispersão do voto do pessoal que é Reform UK. Apesar do 17%, são 17% bem disperso em toda a Inglaterra. Ao passo que um partido menor, com 12%, teve muito mais cadeiras porque eram concentrados em alguns distritos que ele podiam votar. O que acontece nos Estados Unidos também, né? O Trump, por exemplo, foi eleito com menos votos do que a... Ele sempre é. A verdade Hillary. é essa. Fugiu o nome, é Hillary. Que é a Hillary Clinton. Exatamente. Isso é que tradicional. O Partido Republicano, no voto popular, ele sempre tem menos do que quando entra no colégio eleitoral. E o colégio eleitoral é feito exatamente para que os estados populosos, Califórnia e Nova York, não vençam todas as eleições. Que é o caso errado que teve aqui na primeira República Brasileira, na República Café com Leite. Você tinha Minas e tinha São Paulo, que tinham maior parte do eleitorado. Então, no voto popular, dava sempre algum resultado, que era ou Minas ou São Paulo. Claro que aí tem um efeito oligárquico absurdo de composição ali. Mas, enfim, nós não tínhamos aí um colégio eleitoral, a ideia do colégio eleitoral, para que, de fato, houvesse aí uma eleição indireta para presidente. Né? A gente está sempre com esse negócio de direto. Enfim, mas isso é uma questão à parte, a gente pode discutir o sistema brasileiro depois. O que eu queria comentar aqui, com relação ao Reform UK, e também ao trabalhista, é que essa maioria trabalhista que nós estamos vendo lá, ela buscou a narrativa tradicional do Partido Trabalhista. Né? Estão voltando atrás, eu diria que praticamente 100 anos aqui no que seria o posicionamento do Partido Trabalhista. É um partido mais nacionalista, é um partido mais voltado a questões internas, a, de fato, proteção e como eram os trabalhistas lá atrás, até no pós-guerra. Vou até estender aqui esse o Partido dos Trabalhadores, que elegeu o que sucedeu o Winston Churchill, era mais anticomunista, olha o que eu estou falando, hein? O Partido Trabalhista, que veio depois do Churchill, era mais anticomunista ainda, com ferrenhos, eu diria que pessoas que odiavam, né, dentro do governo, que odiavam o stalinismo e a cortina de ferro, eram muito mais belicosos contra o comunismo. Então é interessante entender que
o Partido Trabalhador lá, ele não está necessariamente inserido nessa questão. Alguns sim, como pontuou o Jean Turco, que era o Corbyn, e era odiado. O antigo líder do Partido dos Trabalhadores, o Corbyn, era esse ideólogo psolista, globalista completo, causas internacionais, e ele era odiado pela base trabalhista, e muitos dos trabalhistas culparam o Corbyn pela vitória do Boris Johnson. Exatamente porque ele estava com esse discurso tão radical, internacional socialista, e não estava olhando a questões trabalhistas locais.